Olá, tudo certinho? Hoje a gente vai falar aqui com o Guto Leite, vai comentar, vai discutir aqui o romance dele, o Devoção, lançado agora em 2021. É um romance que saiu pela editora Zouki, lá de Porto Alegre. Ele tem um prefácio da professora Carina de Castilhos Lucena e uma orelha da professora e escritora Ana Paula Pacheco, com quem, aliás, já conversamos aqui também sobre o Pandora. Seja muito bem-vindo, Guto. Um prazer te receber aqui no canal Outro Livro. Muito obrigado, Ricardo. Boa tarde, bom dia, boa noite, todos. Agradeço muito o convite, Ricardo. Acompanho já no tempo exíguo, assim, acompanho teus vídeos e conheço o Ricardo de muitos anos, embora a gente esteja mais distante, assim, inclusive geograficamente. Acho que a gente se conhece há uns bons 18 anos, ou algo assim, 15 anos, no tempo que o Ricardo fazia Federal do Paraná, era isso, Ricardo? Mestrado, doutorado? Exato, exato. Ah, cara. E lá vai Esse tempo cacetada, voa, né? cara. Acho que tem uns 20 anos já. Pois é. Então, gente, o Guto, né, que está aqui com a gente, conversando, maravilha. Ele é formado em Linguística pela Unicamp, é especialista, mestre e doutor em Literatura Brasileira pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde ele é professor. É autor de 6 livros de poesia e 3 discos de música popular, e foi vencedor do Prêmio Açorianos de Criação Literária em Poesia e do Prêmio Açorianos de Música, Compositor Popular. Tem mais algum prêmio novo que veio depois? Não, o Devoção foi finalista do Açorianos de narrativa longa. Aham. Teve 3 livros aqui no Rio Grande do Sul que foram sempre os finalistas, né? A Nota Amarela, do Gustavo Chexter, o Devoção e o Vozes de Retratos Íntimos, da Tayasmin Orma. E aí o Gustavo ganhou, acho que da Associação Rio Grandense de Letras, a Tayasmin ganhou Açorianos, e eu ganhei só uns abraços dos colegas, que esse foi. Você já tinha muito prêmio, já tinha 2 prêmios, Já tá bom, bom. não estava precisando naquele momento. Mas com a Tayasmin, o canal conversou também. A Ana Beatriz Brau, que toca o canal aqui com a gente, também conversou. A gente vai deixar o link aqui para vocês assistirem a conversa com a Tayasmin e também com a Ana Paula Pacheco, né? A gente conversou com um romance que, inclusive, eu vejo muitas relações com o Devoção, vejo muitas relações com o meu próprio Teratoma, então, né, acho que são livros que conversam aí de um jeito bem interessante. Também quero pedir a você que está assistindo que se inscreva no canal, se já não for inscrito, inscrita, que possa curtir esse vídeo, compartilhar essa conversa e todas as outras também. Guto, vamos começar assim falando do fato de você vir dessas outras experiências, né, de professor, pesquisador, músico, poeta. Por que o romance agora? O que te Pois, deu, que te levou a isso? pois é. Bom, eu acho que a primeira coisa a dizer é assim, que de todas essas experiências, assim, aquela que eu sou mais organicamente é compositor, assim, ou seja, componho desde muito pequeno, não componho com instrumento, então esse processo de composição para mim sempre foi muito intuitivo, e é aquilo que eu faço de maneira mais tranquila, assim, sabe? E de maneira mais espontânea. Ao mesmo tempo, quando eu estou cansado, o que significa os últimos 10 anos, a canção recua um pouco, assim, eu não sei, não tem como explicar isso do ponto de vista das teorias do processo criativo, mas, digamos, das coisas que eu pratico, é a primeira que recua, sabe? E aí os gêneros que exigem trabalho vão para o protagonismo, assim, ocupam esse lugar, né? Eu compus muitas canções na vida, sei lá, talvez umas 300 ou 400, assim, então eu não me ressinto tanto, tirando a tristeza cotidiana, eu não me ressinto tanto de não compor, assim, embora agora eu voltei a compor, então significa um sinal de saúde, assim, né? E aí, os outros dois, digamos, a poesia e as aulas, né, a pesquisa, é o mais tranquilo de fazer para mim, assim, né? E no sentido do trabalho, ou seja, eu não preciso estar bem para fazer, eu sento, vou fazendo e tal. E quando eu lancei o último livro, eu lancei um livro chamado Em Trechos ou Valas do Silêncio.
que é esse que ganhou o Açorianos de Criação Literária. É um livro de poesia, mas ele é organizado a partir de trechos, assim. Tem literatura no meio de um amigo, enfim, que fez graduação comigo e tal. E aí, um dos leitores que sempre acompanha o meu trabalho, que é um professor aqui, o Homero Viseu Araújo, disse assim, pô, mas isso aqui é quase um romance. Por que você não faz um romance e tal? E aquilo ficou na minha cabeça, assim. Quando eu comecei o projeto do Devoção, é um projeto muito longo, assim. Imagino que o Teratoma também seja, assim, um projeto de 4 anos, há 5 anos no meu caso. E aí eu fui fazendo. Ele não era, desde o início, um romance. Ele estava organizado tal como Em Trechos do Vale do Silêncio. Assim, construir por trechos e tal. Aí, há uns 2 anos depois que eu comecei a escrever, eu encontrei duas lógicas importantes para construir o livro, né? A primeira, a voz desse narrador e a condição desse narrador de alguém que está num ônibus entre uma cidade e outra. Assim. Eu sempre conto isso não por mim, mas pelo evento, assim, que é esse evento do pássaro que acompanha o ônibus e tal. É um evento comum naquele lugar do ponto de vista real. Então, isso não é fictício, né? Porque é uma coisa um tanto assombrosa, assim, né? Porque como eu tenho uma estrada muito em linha reta, existe a chance, né, não é a coisa mais comum do mundo, existe a chance dos pássaros confundirem o calor do ônibus com o calor do bando, assim. Então eu vivi isso, assim, o Ronald Augusto, poeta, também falou que viveu, assim, quando eu contei para ele, falou, também vivi isso aí, uma coisa super esquisita, que é se você dormir olhando, ver um pássaro do lado, dorme, acorda, sei lá, 10, 15 minutos depois, o pássaro continua lá, né? E aí eu falei, meu, isso já estava me incomodando há, sei lá, 8 anos, assim, né, esse Uhum. evento. E aí encontrei essa embocadura, digamos, e encontrei a lógica das espécies, né? Essas duas coisas, isso há 3 anos atrás, 4 anos atrás, é que começaram a encadear esse formato de livro, assim. Mas a categorização como romance não é muito tranquila para mim também. O Marcelo Lotufo, da Jabuticaba, ele disse, não, isso aqui é um longo poema narrativo, né? Não tem como tu chamar, ele um pouco interviu assim na categoria, falou, vem me chamar isso de romance, brincando comigo, né? Mas eu Aham. acho que tem uma questão assim mesmo, se é conto, se é romance, se é poema, se é música, isso está meio instável, assim, me parece, né? Pois é, e por que que a gente chama isso de romance, né? Eu fico pensando no meu caso, né? O Teratoma é um texto de 12 anos e ele eu apresentei uma vez para o Ricardo Corona e ele falou, olha, isso aqui é um poema sinfônico, né? Parecido com a tua experiência também de recepção aí. Mas por que chamar de romance, né? Eu pensei, no meu caso, para forçar justamente o gênero romance, que é o que a Karina fala ali no prefácio ao teu livro, dizendo forçar os limites do gênero, ou seja, fazer também uma provocação nesse sentido, né? Eu acho que você pensou nesses termos, porque também dá para pensar, além desse aspecto de um poema, no seu caso, né, principalmente dessa narrativa que aparece no livro em itálico, né, falando para quem não conhece o livro, basicamente se alternam trechos em itálico, né, e trechos normais, digamos assim, nos quais são contadas uma série de histórias ali, né. No seu caso, poderia se pensar também nesse conjunto de contos, né, ou seja, o romance seria esse gênero de fato onívoro que engole tudo, né? Um gênero plebeu, né? Por excelência, que daí abarca tudo e hibridiza tudo. É um pouco isso? Eu acho que sim. Uma parte do caminho é esse, né? Que é assim, em certa medida, chutar a canela do Lukács, né? Da teoria do romance, e aproximar um pouco do Bakhtin, né? Que está dizendo, não, o romance começou lá atrás e tem a ver com um certo tipo de sátira que é capaz de não tratar com reverência quaisquer coisas e tem a ver com língua falada, basicamente, né? Ou seja, ele não desce da epopeia, mas tem a ver com a maneira como a língua pulsante do dia a dia se organiza.
Eu acho que tem uma possibilidade de categorização por esse caminho, assim. E tem uma outra coisa que é curiosa, assim, no sentido do seu rebaixamento, e que eu pensei também como uma maneira, que é assim, o que dá camisa para um escritor hoje é romance. Então, eu também pensei assim, no limite, com toda a pequenez do livro e do projeto e da minha figura também no cenário brasileiro. Mas eu pensei assim, numa coisa um pouco terrorista nesse sentido, sabe? Que é enfiar um texto que tem um quê de romance a partir de outras perspectivas, dentro de um universo que me parece hoje predominante do romanção, assim. Mesmo os romances mais flutuantes, assim, como é o caso do romance da Ana Paula Pacheco, ou do teu, ou ainda romances mais próximos do romance, mas com uma voz psicológica, assim, eles acabam um pouco perdendo a vez para romances de cariz mais realista, digamos. Então tem um jogo aí que é dizer assim, bom, mas quem sabe se a gente suspendesse um pouco esses contratos de organização e pensássemos do romance de uma maneira mais vasta, assim. Eu acho que tem isso sim. Não sei se a gente consegue, Ricardo, pensando no teu romance, no meu, no da Ana, não sei se a gente consegue, mas tem algo de mexer mesmo, né? De tentar forçar os limites para causar alguma instabilidade, né? Acho que sim. Uhum, uhum. Eu conseguir, no fim das contas, É, talvez o de menos, né, no fim. claro. A Não, e gente... outra, né? Conseguir é Aham. dar forma, né? Ou seja, não é exatamente conseguir no sentido também de mexer com o campo, né? Mas é simplesmente, pô, se tu Ah, chegou sim. numa forma final e publicou, tu conseguiu, né? Tu conseguiu Uhum. chegar. E eu acho que contos é completamente cabível também. O Benjamin, quando no narrador, né? Sobre a obra do Nikolai Leskov, ele diz assim, bom, aquela coisa oral que existia antes e tal, e que se acabou, né? Ela se mantém residualmente nos contos, assim. Os contos que estão no livro, as histórias que estão no livro, elas são quase todas ou eu ouvi ou eu criei como uma espécie de caos. Então elas também têm uma condição meio de caos, assim. Algumas eu presenciei e tive que encontrar uma forma oral de contar para as pessoas, mas tem algumas ali, por exemplo, uma bem clara que é aquela do cara que tá meio que o cara da estação de trem que está bem no meio do livro, assim. Essa é uma história do meu avô que viveu 90 e tantos anos, que trabalhou numa estação de trem. Então, a história, claro que eu tive que encontrar qual é o melhor jeito de dar conta disso, né? Porque, em geral, o real é menos retesado, né? Do que a literatura. Então, eu tive que puxar essa corda, assim. Mas juntei isso com uma viagem de Uber, em que uma pessoa abriu a viagem dizendo isso assim. Eu estava com livros na mão, ela disse: "O senhor escreve?" Aí eu disse: "Ah, escrevo." Aí a pessoa disse: "Se o meu tio soubesse escrever, ele também teria sido um escritor." Achei aquilo tão Aham. genial assim que eu falei: "Não, preciso pegar isso de algum jeito, sabe?" E o livro um pouco tem também esse horizonte da língua comum, assim, sabe? Sim, da língua comum, do homem qualquer, né, aquela coisa também. E é interessante você mencionar essa história aí, né, que está no meio do livro, porque de fato ela dá um respiro, né? Você dá a risada naquele momento ali para situações que vinham às vezes, claro, né? Tinha o seu lirismo, algumas das histórias, outras mais trágicas, mas ali naquele momento de fato é um caos de piada mesmo no fim das contas, né? E que funciona muito bem. Você escreveu essas duas matérias, digamos, em separado, em momentos diferentes, ou você foi compondo junto? Eu fui compondo junto, assim. Eu fui compondo junto. Tem um desenho que está no final do livro, que eu fiquei muito relutante de colocar esse desenho, porque, em certa medida, foi o último gesto do livro, assim, porque eu fui compondo. Eu vou ser super sincero, assim, eu acho essa voz um pouco chata. Essa voz meio que fica, sabe? Ai, meu Deus, mobilizando Borges, não sei o quê. Essa voz que fica Filosofante, muito. né? É, eu acho ela meio assim, meio mala, assim. Aí eu falei, não, eu preciso contrapor essa chatice com coisas que acontecem, sabe? Tem uma história que tá logo no comecinho também, que é uma senhora que entra na padaria e diz, ah, vocês mudaram esse bolo e tal.
E aí a pessoa fala, não de fato a gente mudou a farinha. Ela falou, eu disse, não sei o quê. Essas coisas da vida pulsante, assim, se contrapõem a essa voz. Então, quando eu cheguei nesse mecanismo, eu comecei a escrever e tal, e tinha horas que eu cortava essa voz, ou incluía uma história, ou alongava essa voz, a depender de como ela estava conversando com a sua contraparte, assim. Então, esse voo, sei lá, entre um pássaro e um peixe, ou essas duas vozes que se colocam, assim, eu tive que, uma hora eu entendi que eram duas coisas separadas e tentei um pouco balancear uma com a outra. No final do livro, eu estava terminando de escrever, é que eu fiz esse desenho que tem no final do livro, eu fiz ele de todo o livro. Aí é só um trechinho, é como se fosse uma espécie de DNA, assim, né? E aí eu não queria porque esse desenho é meu mesmo. Assim, eu sou o pior desenhista de toda a história, assim, eu sou horrível. E aí eu fiz isso aí para toda a narrativa, para conseguir entender por quanto tempo essas vozes se alternavam, sabe? Não sei se ficou a marquinha aí, mas eu coloquei tipo número de linhas e tal para conseguir ter uma dimensão exata do livro no final, entendeu? Então sim, eu fui construindo uma e a outra juntos e meio que tentando encontrar um equilíbrio para essas duas coisas, assim. Cara, assim, eu confesso que eu, assim, eu esbarrei nesse desenho aqui, nesse fluxograma, não sei o que é, um organograma aqui, e me perdi um pouco. Assim, Claro. claro, tinha ali as associações, mas como estava ali primeira parte, é bastante enigmático esse desenho aqui no fim das contas, né? Assim como é curioso, os agradecimentos, são curiosos os agradecimentos também ali ao fim, né, nos quais você menciona família, amigos, leitores, etc. Mas também os bichos ali, a gente que é pássaro, que são os jazzistas, né, que embalam, de certo modo, segundo você, o teu processo de escrita, né? Era Eu acho isso um que vale a pouco. pena, eu acho que vale a pena contar isso porque é curioso, cara. Assim, Aham, uma parte desse livro eu escrevi na pandemia. E aí, para quem tinha criança pequena, eu tive pena de dois tipos na pandemia. A pessoa que era sozinha, completamente sozinha, eu tenho um amigo que é assim, e a pessoa que tinha crianças assim aham, até 6 anos, assim. As pessoas, cara, elas e claro, né? E as pessoas que tinham que trabalhar obrigatoriamente ou perderiam. Essas pessoas dançaram, assim, né? Não podiam ficar em casa, ou tinham que ficar em casa com um nível de trabalho elevado, ou tinham que ficar em casa sozinhos. Eu tenho casos de amigos que são fora da sua cidade que estavam sozinhos, com parentes velhos. Essas pessoas ficaram solitárias durante um ano, assim, né? E estavam mantendo certinho o isolamento. Bom, e aí a minha família, tanto a minha companheira quanto eu, somos esse segundo caso, tínhamos crianças pequenininhas em casa, que saíram da escola, claro, e ficaram em casa e a gente tinha que acompanhar a aula, acordava quando a primeira acordava, dormia quando a última dormia e assim ia indo, né? Então, o que uhum, eu fazia? Eu colocava o despertador antes do meu mais velho acordar, isso no período final de escrita. Colocava o jazz no ouvido e ia bater o texto, né? O Ricardo sabe o que é assim, mas acho que as pessoas em geral não sabem. Bater o texto é essa coisa final, assim, como se fosse bater roupa, no sentido do Graciliano Ramos, assim, bater a roupa na pedra, né? E aí, quando você está batendo o texto, qualquer som, voz, palavra, etc., virava um problema, assim, né? Para mim, pelo menos. E aí eu colocava o jazz para tocar, desses caras que eu estou agradecendo no final aí, e ia bater o texto. E aí eu tinha um jogo esquisito, assim, estranho, que era eu batia o texto até a hora que meu filho acordava. Então, às vezes eu tinha 40 minutos, às vezes eu tinha 10. Ele sacava que eu tinha acordado e vinha e tal. Então, uhum. eu de fato é um agradecimento. Eu fiquei muito em dúvida também se eu colocava esse agradecimento, porque ele podia parecer uma coisa poser, assim, sabe? Eu escuto jazz, tarará. Mas é que, como eu estudo canção, de fato, eu só consigo bater texto com música sem letra, assim. E aí, quando eu digo assim, eu ouço Mozart, para parecer a coisa mais erudita do mundo, não. Mas eu ouço Mozart porque se eu ouvir Chico Buarque, acabou, entendeu? Eu não consigo prestar atenção em mais nada e fico vendo como que ele está mexendo a entoação e tal. E Uhum. aí, Mozart talvez desse um ritmo pouco frenético para o livro. Então, eu evitava ouvir música clássica
quando eu estava batendo, e escolhia os jazzistas, porque eu queria essa coisa mais para frente, assim, do ritmo na minha orelha, né? E aí, de fato, eu bati o texto com esses caras que eu estou agradecendo. Então, é bom tu ter falado isso para tentar tirar essa incompreensão de que podia ser uma coisa, enfim, né? Posuda, mas Pois não, é. não é. Pois é, e por falar em jazzistas, né, quando a gente fala de jazz, a gente sempre pensa nessa ideia de fluxo, né? Mas me parece que o livro, um dos teus desafios aqui foi conjugar, talvez, não digo equilibrar, né, mas conjugar fluxo e montagem. Algumas relações assim dialéticas que acontecem dentro do teu romance. Tem esse aspecto estrutural aí, de conjugar fluxo e montagem, né? De outro lado, assim, no plano da representação, talvez aqueles trechos em itálico que são mais líricos, mais filosofantes, mais ensaísticos, né? E essa vida do sujeito qualquer, situado quase sempre ali, muito referenciado em Porto Alegre. Então, nesse aspecto do plano da representação, poesia de um lado e realismo de outro, né? É um pouco isso, né? O que você pensou de fazer essa... Porque, no fim das contas, talvez o final ali do romance insinue, já no meio, né? No meio, quando aparece lá a figura do motorista do ônibus, o de Lermano, de certo modo já acontece a primeira fusão, né? E no final, aquela questão do cara que chega, que daí vai... Não vamos dar o spoiler aqui, mas tem a questão do fogo, né? Que abre o livro e que, de certo modo, fecha ali também o livro em duas situações. Ou seja, tem esses dois lados, mas você não fez questão de juntá-los, né? Um pouco da expectativa do leitor, talvez, minha, até um certo ponto, foi que esses dois momentos se juntassem. Mas não é isso, né? Acho que sim. O começo e o final do livro foram algumas das coisas que eu tinha desde o início, assim. E aí tem uma coisa super biográfico, assim. Eu já, aliás, recomendo muito, Ricardo, quando tu te animar a fazer umas viagens aqui pelo Rio Grande do Sul. Existe um processo, um projeto específico do SESC daqui, que se chama SESC Mais Leitura. Ele convida alguém, um professor, um escritor, e a pessoa roda o estado do Rio Grande do Sul, dando palestras em escolas públicas. Eu já fiz esse projeto ao longo dos anos, assim, né? Então, ao longo dos últimos 15 anos, eu já fiz isso 3 vezes. Uhum. O Fischer costuma brincar comigo que eu conheço mais cidades do Rio Grande do Sul que ele, que é obviamente uma brincadeira porque ele é muito gaúcho, né? E Uhum. eu sou o contrário, assim, eu chego num lugar, em geral fico quieto e tal. Mas essa experiência do ônibus eu tive muito fortemente, assim. E o ônibus cria um certo lugar curioso, assim, que é, por um lado, e aí tem uma coisa específica daqui, cara, que é assim, nem todas as áreas são cobertas por celular, por exemplo. Então, se você pega um ônibus de dia, de um lugar para o outro, você é obrigado a se ensimesmar num determinado momento, porque acabou o sinal, você não pode continuar trabalhando. Assim, ou seja, você está num lugar, digamos, fora do capitalismo, né? Provocar um pouquinho. Você está num lugar meio esquisito, uma ilha e tal, né? Que se move, né? Então, eu tive que lidar com esse sentimento, e eu tentei elaborar esse sentimento no livro. Esse desfecho da sombra, assim, e aí tem uma segunda coisa, só para acho que vai fazer mais sentido de eu falar antes. Há um jogo muito curioso de luzes e sombras dentro do ônibus, né? Porque tem a ver com as luzes da estrada, as sombras da estrada e tal. E esse desfecho tem um tanto quanto de fantasia da minha parte, claro, mas esse desfecho de uma luz que se agiganta e da maneira como o ônibus desce na rodoviária, especificamente de Porto Alegre, eu quis tentar apreender. Então, assim, para você chegar na rodoviária de Porto Alegre, ele tem uma subidinha assim e desce num pátio comum em que todas as empresas estão lá, né? Então você meio que tem é como se você fosse voar para a cidade assim e desce para que ela fica abaixo da rodovia. Então um troço Uhum. muito singular, né? Bom, e aí essas duas coisas veio antes. A maneira como eu tentei conjugar uma certa fluidez da história
a essa voz filosofante, o fluxo a essa voz filosofante foi muito difícil, foi de fato não só muito difícil, como a partir de determinada medida, ou momento de escritura, eu pensei em mantê-las separadas de fato, assim, ou seja, porque uma das questões que a Ana me colocou, quando estava a Ana Paula Pacheco, quando estava fazendo a escrita, ela disse assim, duas coisas que ela falou que foram muito fundamentais para eu chegar na forma final. Assim. Primeira coisa é que antes não tinha o itálico. Isso é um ponto. E ela disse não. Ela disse para mim assim: tu está exigindo muito do leitor, que ele entenda que são duas vozes e tal. Ela disse não, eu percebo que são duas vozes, mas pensa que o leitor precisa dessa mãozinha, né? Ela disse, né? E aí tem alguns trechos em que aquela voz filosofante fala lá no meio do trecho. Não são muitos momentos, mas existem no livro. Ela Uhum. falou, e aí ela disse isso. Olha só, pô, tem uma voz falando aqui nesse quinto trecho, e eu sei que não é a voz do narrador. Por exemplo, na hora que o Dilermano aparece, as vozes todas se misturam. A do Dilermano, a do narrador do trecho e a da pessoa do ônibus, assim, né? Ela falou, meu, isso aí tu não tem como pedir isso pro leitor, sabe? Porque aí tu tá... E aí ela foi legal o comentário dela. Ela não chegou a falar o que eu vou dizer agora, mas no fundo ela tá falando, parece que tu tá pedindo um exegeta, assim, alguém que pare nos teus trechos, e aí tu perde um prazer da leitura que tem a ver também com esses pezinhos, né, que você dá pro leitor. E aí, depois que ela disse isso, já no processo de escrita da orelha, é que eu marquei as duas vozes. Essa é uma coisa importante, assim. A segunda coisa que ela disse, e que sempre foi, aí nesse caso eu não precisei mudar o livro, mas sempre foi uma questão para mim, é que ela perguntou em certa medida se eu não tinha medo de um certo regressismo, assim, que é, não, eu estou propondo que nós voltemos ao estado de bicho, porque e tal. E aí, nesse sentido, eu fiquei tranquilo. Assim, falei, não, eu acho que não fundir as duas coisas no final causa mais um entroncamento do que uma, sabe, uma convergência. Isso foi deliberado, assim, da minha parte, sabe? Não, não vou fazer... É uma espécie de antropofagia da sombra, né? É ruim você ser crítico e escritor que você fica criando termo para si mesmo. Mas no fundo é Uhum. isso. O que engole ele no final, que você tentou dar uma. Não, eu vou dar o um spoiler aí, cara. Eu vou estragar a surpresa. O que engole ele no final não é propriamente um pássaro, né? Porque ele que criou aquele pássaro lá, né? Ele viu uma sujeira no vidro, refletida pela luz de fora, pensou que era um pássaro, e no final, por conta dos ângulos de luz e tal, que a rodoviária de Porto Alegre tem singularmente, esse pássaro vira uma sombra grande. Então, no fundo, tem um tanto quanto de vertigem, assim, enfim, de delírio desse cara do ônibus, né? E aí eu tentei mesmo marcar, sabe? Eu juro que, assim, é legal tu ter falado isso, porque eu fiquei até o último momento segurando para não fazer uma antropofagia invertida, sabe? Assim, de maneira, assim, muito... Falei, puta, tá pedindo isso. Aí é até legal tu falar isso, porque de fato parecia mesmo que estava caminhando para isso. E eu, como bom, mau escritor que sou, segurei o cabelo dessa antropofagia e impedi que isso acontecesse, né? Mas tudo de maneira deliberada. Assim. Por isso eu consegui responder tua pergunta, que ela tinha Tinha vários... mais coisas também, mas a gente volta a elas. Tá. Mas é interessante isso que você falou da Ana Paula Pacheco, que faz a orelha do seu livro e que te deu esse toque quanto a essa exigência demasiada a quem te vá ler, né? E você fala que daí optou pelo itálico, mas também pelos subtítulos que aparecem, ou isso já estava presente antes? Ah, ótimo. Não, também pelos subtítulos. Obrigado pela lembrança. Não tinha... Olha como era antes. Sem itálico, sem subtítulo. Você imagina, assim, cara? Então, assim, Era um narrativa... teratoma, cara. Quando você for ler o teratoma, você vai ver que Ah, faltou ali o itálico e os subtítulos. pô, que maravilha. Ele tá aqui, sim, me esperando para ler, cara. Assim. Não, Mas mas quando eu tiver prazer, eu quero ler com prazer, né? O livro da Ana Paula também, eu trechei, mas eu quero ler com prazer. É horrível quando tu tem um cotidiano muito acelerado, e aí tu pega um livro e trata como, sabe, ofício, assim. Aí eu falei, aham, não, tem aham. livro que eu quero ler por prazer. O teu e o dela estão um em cima do outro, inclusive, aqui na minha estante. São os dois que eu queria ler com calma, né? Mas que O maravilha seu, saber disso. o seu eu li no sofá, deitado, riscando a lápis aqui.
De fato, foi uma leitura prazerosa, mas também uma leitura exigente, né? Assim, mesmo com essas muletas do itálico, dos subtítulos, né? Ainda é um livro que impõe desafio ao leitor, né? Então, eu te perguntaria, assim, como é que você pensou essa questão de como conciliar essa invenção de linguagem e essa adequação às convenções da recepção, essa adequação à cultura, né? Ao momento em que vivemos, ao momento do, do texto literário, né? No contexto brasileiro também. A pergunta assim, um começo de resposta é assim: quando eu digo de uma leitura prazerosa do teu livro e do da Ana, eu estou me referindo também a um certo prazer daquele texto que te desafia, sabe? Então, tem um prazer que é a fruição, digamos, e tem um outro prazer que é esse prazer do entrave, assim, de você olhar algo e ter que pensar no princípio desse algo, assim. Eu também estou pensando nesse segundo prazer, né? Bom, aí eu acho que com essas muletas do título e do itálico, eu acho que um desafio e aí, em certa medida, eu escolhi esse desafio para quem se aventurar no texto, que é o desafio da coisa da poesia no limite da música, assim, sabe? Essa coisa de uma linguagem que em certo momento cria um ritmo e esse ritmo toca até o final, assim. Né? E aí tem coisas muito pequenininhas em que eu demorei, sei lá, meses pensando, sabe? Às vezes uma frase, uma coisa que eu tive que mexer uma palavra aqui, tanto que o original, assim, que eu respondi para o João Xavier, assim, eu dizia assim, por exemplo, aqui não é para, mas pra, sabe? Eu estava corrigindo coisas justamente para manter essa batida, né? Esse desafio é um desafio complicado, assim. Essas pessoas que eu agradeço no começo, eu tenho um grupo de escrita criativa muito feliz, assim, nós estamos juntos há 7 anos e lemos juntos uns 160 textos diversos. É um grupo autogestado e tal. Nem faço propaganda porque, de fato, o grupo é pequeno, não é para ser um grupo grande, assim, né? E ele Uhum. existe há muito tempo. E aí ele tem cineastas, tem pessoa que escreve romance, pessoas que escrevem crônica, e todo mundo, em geral, eles gostaram muito do livro, ainda sem o subtítulo e o itálico, mas todos eles disseram a mesma coisa que não é um livro que convida o leitor para, sei lá, vamos conversar. Um livro, ele tem um certo princípio, ele estabelece o princípio, o leitor precisa encarar esse princípio, né? E uma outra coisa que o Fischer me diz que eu acho importante, o leitor precisa entender que o princípio, que o custo que ele vai ter para encarar esse princípio vai valer a pena. Então também tem algo também que é na ordem da crença, assim, sabe? O livro se apresenta como difícil, mas se eu atravessar essa dificuldade, vai valer a pena depois. Bom, sobre esse jogo, eu confesso para você que assim, a minha assunção é a teoria queer do fracasso, sabe? A minha assunção é a derrota, assim, do tipo, não, esse jogo eu perdi, entendeu? Então, quando eu fiz o livro, eu apostei que algumas leitoras e alguns leitores iam gostar muito do livro, mas que no geral ele não seria lido. Assim, então, exatamente, eu meio que aceitei isso, sabe? Eu falei, não, ele não é um livro para ser imediato, ele não é um livro para ser comentado e tal. Ele tem umas escolhas, assim, em termos de organização, que são mesmo da ordem da decantação, da demora, sabe? Eu sei que é um livro demorado. E aí, cara, tem uma coisa que essa coisa que também eu acho que, eu não sei, eu também te faço essa pergunta, como você vive isso, né? Que bom, essa chamada, não sei se é da vaidade, sei lá, que acontece para o público, você tem que matar toda manhã, assim, né? Acordar, matar e tal. Então, assim, em alguns dias foi especialmente difícil. Por exemplo, quando tinha lista de divulgação de prêmios grandes, assim, era sempre horrível, sabe? Porque, tipo, eu já sabia que eu não estaria lá, mas em algum lugar de mim eu tinha essa, porque eu sabia que eu tinha feito um trabalho demorado e tal. Uhum. Eu acho que tem parte desigual no livro. Eu não gosto do livro hoje já. Eu acho que eu mexeria algumas coisas assim e tal. Mas eu sabia que eu tinha feito um trabalho que poderia pleitear algum prêmio, mas eu não estaria lá. Mas isso lutava e eu tinha um dia horrível, sabe? Uns 2, 3 dias assim, quando eu divulgava a lista eu não estava lá.
eu ficava uns 2, 3 dias triste e tal. Mas eu tô apostando numa acumulação que é da ordem mesmo do que a gente estuda e gosta, sabe? Assim, ou seja, eu estou trabalhando num livro de poemas agora, que vai sair em novembro, e já estou começando a pensar num segundo romance. E aí eu vou partir de coisas que nesse primeiro romance eu acho que eu consegui acumular, e outras que eu vou me desfazer e tal. E aí eu tô, claro, é um jogo um pouco esquisito, assim, meio em ausência, né? Mas não é em ausência total, né? Tanto que a gente está falando sobre isso. Provavelmente, e no caso da Ana Paula, menos, assim, até onde eu encontrei no livro dela, assim, pensando nos nossos 3 livros como livros que conversam, né? Ela encontrou um equilíbrio interessante ali também, né? Da voz dessa Uhum, mulher emancipada e tal. Eu acho que ela sacou uma coisa por dentro de uma exigência que pode ser que lhe renda muitas coisas legais, assim. uhum. Então, assim, eu acho que tem algo nosso que é matar a esperança todo dia de manhã, assim. Mas eu tô tranquilo com essa escolha. Assim, escolher a forma, né? Nesse sentido, eu fico com medo de ser muito adorniano, mas eu escolhi a objetividade da forma, sabe? Eu falei, não, o que me interessa são as contradições, é aquilo que eu consigo obter, é aquilo que eu não consigo obter, e me interessa também um debate. Eu não queria jogar um jogo do lado dos vencedores, sabe? Tô cansado disso, assim. Sabe? Você abrir um romance e você saber qual lugar que você tem que estar. Eu falei, não, eu quero que a pessoa abra um romance e não tenha isso. Ela fique perdida. Ela fala, mas esse cara é bom, é mal? Essa pessoa é boa, é mal, é má? Como é que isso é, sabe? Por exemplo, essa velhinha aí que aparece na cena da padaria, do ponto de vista do mundo real, ela é horrível. É uma cena que eu presenciei, assim. Mas essa horripilância dela aparece eletrizada na fala dela. Ela não diz assim, eu sou uma pessoa má. Então, alguém pode tomar o partido dela. Ou o menininho descendo que é uma modulação de um conto do Chekhov, chamado Um Beijo, né? Que ele está descendo de carrinho de rolimã com uma menina na garupa, assim. Esse cara, esse menino, né? Ele é um canalha ou não é um canalha, sabe? Porque por um lado ele é só uma brincadeira de criança, entendeu? Mas por outro lado, porra, quando que você pode parar de brincar com o sentimento dos outros? Então, eu queria um pouco chegar nesse lugar, sabe? E aí, claro, a plateia diminui, né? Ou seja, porque as pessoas querem um lugar certo para torcer, né? Para pensar, para sentir. Se você não dá essa segurança, é uma outra exigência, eu acho importante que o livro traz. Né? Eu acho que não dar essa segurança ela ocorre no plano da linguagem, no fim das contas, né? Principalmente nesses trechos que são esses, digamos, essas micro-histórias, essas situações que você capta da vida porto-alegrense, principalmente, são extremamente realistas ali, tem um neorrealismo, digamos, muito intenso ali, até porque muitas das personagens são do ambiente mais rebaixado, né, que vão aos trancos na vida, de certo modo. Mas quando você coloca essa sintaxe da vírgula, né, atravessando o texto, assim, e você compõe ali um realismo, digamos que meio cubista, né, que as partes vão todas desjuntadas, de certo modo, eu acho que é aí que está um pouco o desafio, que se aquelas histórias fossem escritas, digamos, na forma correta, elas seriam lidas em termos de um realismo, né, tradicional aí, né? Ricardo, É, para o leitor, fica tranquilo, que isso é uma questão que eu tenho mesmo. Agora estou fazendo uma questão para ti. Para o leitor, fica tranquilo quando é interrogação, quando não é, porque assim, como só tem vírgula, uma parte das frases é interrogativa, né? E tem frases que são exclamativas, né? Por exemplo, logo no eu acho que segundo trecho. sim, Ah, então tá, não, então tá. acho que sim. Você consegue isso, eu acho. Inclusive, perceber quando tem os travessões dos diálogos também, a gente percebe, eu acho que. Quer dizer, não sei, tem histórias de leitura, competências de leitura, né? Então, não sei como é que funciona. Mas, para mim, funcionou bastante bem isso daí. Eu queria te perguntar uma coisa. Tem,
você quis ser gaúcho, você quis ser totalmente gaúcho nesse, porque você é mineiro, né? Sim, mineiro, é. Como é que foi essa opção aí? Você já se sente gaúcho, é isso? Cara, na verdade, tem uma safadeza na origem do livro que é a seguinte: eu conheço pouco, eu não sou um flaner, assim, eu não sou nem um flaner, nem esses caras que gostam de conhecer a cidade no estilo do ofício, assim. Eu não sou um cara que fica passeando sem ter que ir a algum lugar, e também não sou um cara que, em geral, vai a algum lugar no sentido de, onde é a rua tal, não sei o quê. Só que aí, por Fazer que eu tô chamando pesquisa e tal. Uhum. é, aí, por que eu tô chamando de safadeza? Eu acho que o termo sofisticado seria vileza. A vileza é a seguinte: na pandemia, esse handicap eu não tinha. Na pandemia estava todo mundo em casa, entendeu? Ninguém estava na cidade. Aí eu falei, bom, esse é o momento para eu recuperar os frangalhos que eu tenho de cidade na cabeça e pesquisar o resto. Então, assim, uma parte dessa cidade é a cidade que eu conheço. Não sou um grande conhecedor de Porto Alegre e tal. E uma outra parte dessa cidade é Google Views, assim. De eu chegar, olhar e não sei o que e tal. Claro, isso demorava muito mais tempo, né? Do que eu sair e ir até um determinado lugar. Mas, às vezes, bastava, assim. Então, tem um jogo aí de Porto Alegre, digamos, que os porto-alegrenses raiz me objetaram ainda na fase de escrever o livro. Sabe? Ah, eu, Do tipo, essa rua aí, mas peraí, não sei o quê, darará. E eu falava, não, mas veja bem, tarará. Ninguém diz viaduto Eduardo Utzig. Aí eu falava, tá, mas qual que é o nome do viaduto? É professor Eduardo Utzig. Então tem um jogo aí que é de identidade, mas é de estranhamento também, assim. pois é, quem está de fora não capta, Claro, né? Eu sim. queria te perguntar um pouco isso, mas tem uma outra coisa, Guto, que e aí eu acho que seu livro dialoga bastante com o Pandora, que é essa crítica ao antropoceno. Não sei se você gosta desse termo, tal, mas isso aparece muito nos trechos em itálico, né? Aparece o tempo todo, no fim das contas. Percebe-se ali um eco, eu vi ecos ali da queda do céu, por exemplo, né? Tem um momento literal que você escreve aqui é a queda, né? Ao mesmo tempo, o pulsar do Augusto de Campos aparece também, essa coisa desse perspectivismo natural, né? Como é que surgiu isso? Porque ali tem também um pouco. Você disse que essa voz, às vezes, é uma voz que ela é cansativa em determinados momentos, que ela é xarope em alguns momentos, sei lá, mas tem ali um quê de manifesto também, no fim das contas, né? Sim, eu não tenho uma leitura programática dessa bibliografia, assim, isso é, a bibliografia que eu leio no detalhe, assim, é a bibliografia materialista, digamos, né? Então, mas embora parte dessa crítica já esteja no Benjamin, né? Feita de um outro jeito, o Benjamin está mais interessado na ruína do que propriamente enfim, nas alternativas como é que se diz? Capitaloceno, né? Ou antropoceno. Então, assim, mas essa não é exatamente a bibliografia ameríndia, né? O Copenau, ou o Krenak, embora eu tenha lido. Então, assim, de fato pode, ou o Viveiros de Castro, né? Isso pode ter aparecido ali. Mas a crítica ao antropoceno, com certeza, assim, isso é um fato, né? Isso eu acho que a grande questão do livro, para mim, né, aí, nesse sentido, de maneira super tranquila mesmo, eu sou um leitor, né? Nisso que eu vou falar agora. A grande crítica do livro, para mim, é a grande questão do livro é essa ideia da razão, sabe? Que é assim, a gente é muito confiante na razão e acho eu que nós não chegamos num bom lugar, né? Assim, ou seja, eu acho muito estranho a gente viver sob a existência da bomba, a bomba aí no sentido clássico do século XX, essa bomba que pode destruir tudo e seguir fazendo coisas naturalmente. É muito, muito louco isso para mim, sabe? Do tipo, tem toda uma conflagração hoje de forças mundiais e a gente está aí de boa, né? Ou, por exemplo, aqui em Porto Alegre tinha um painel que era assim: falta tanto tempo o petróleo acabar.
E aí o painel ia, sabe, de dias, assim. O que é isso, entendeu? Tipo, a naturalização do desastre, assim. Do tipo, não, daqui a tanto tempo o petróleo vai acabar, mas fica de boa aí, né? A água potável tem mais tantos anos, mas tá tudo bem. Daqui a 60 anos as pessoas vão ter que se mover do litoral, mas tá tudo certo. Então, esse horizonte da catástrofe elaborada cotidianamente parece para mim um sintoma de que uma civilização estritamente racional é uma questão, né? Eu posso falar isso contigo, né, cara? Mas se falar isso com um negacionista, ele fala isso mesmo, fim da ciência, né? Eu só estou dizendo que, bom, a ciência tem algo de falocêntrica, a razão tem algo de razão capitalista e de falocentrismo, que talvez seja um problema. Então, não se trata exatamente de um recuo à condição dos bichos, mas se trata de demonstrar o quanto é ideológica essa sensação de que nós somos estritamente racionais. Uma parte do livro passa por isso. É um trecho, no final isso fica mais claro, né? De que é Aham. preciso balançar, de que esse mundo balança e tal. Uma das pesquisas que eu fiz para o livro, no sentido deliberado, foi buscar expressões ou colocações em que os bichos aparecem e a gente não percebe, assim. Sabe? Ah, tipo, fulano é feio para burro, por exemplo, assim. Expressões como essa. E aí eu elenquei, assim, sei lá, 80. Então, assim, a gente elimina os bichos, digamos, né? Elimina os bichos para brilharmos como não bichos, e os bichos são repostos, assim, sabe? Como se fosse uma espécie de recalque dessa condição de bicho. E aí, um dos pontos para mim do livro era isso. Precisamos desrecalcar a nossa condição de bicho, sabe? É faro, é toque, é intuição. Não tô sendo contra a razão, né? A razão também nos leva a alguns lugares. Mas entender que a razão talvez seja uma coisa de bicho também. Talvez seja o nosso tipo de coisa de bicho. E aí eu acho que a Uhum. gente avança mais. O livro tem essa coisa, né? Tanto que quando ele chega na cidade, ele diz isso, né? Agora eu preciso retrair as minhas bichezas, né? O cara que tá, ele diz, não, agora eu preciso tirar a minha garra, tirar os meus pelos, porque eu vou voltar para a cidade, né? Essa voz que está indo, né? Quando chegar lá no final, ele diz, não, agora eu preciso vestir de novo essa capa de homem e tal e chegar lá, né? Tem um trecho que eu gosto muito no finalzinho do livro, quando ele diz assim, será que o meu cachorro tá latindo lá na casa que eu vou chegar e tal? Ele tá um pouco pensando nisso, assim, né? E será que eu pensar no meu cachorro latido não é o meu latido, né? Será que, ou seja, a maneira de eu pensar no cachorro não é o meu faro de que o cachorro está lá? Então tem um jogo assim. Isso está o tempo inteiro no livro, né? Então eu acho que sim. Sim, tá. E isso aparece referenciado de diferentes, né, formas, os nomes científicos das espécies, Perdão. e aquela referência que você faz lá ao conto do Borges, A Casa de Astério, Uhum. né, acho que essa referência aí, eu fui reler esse conto, eu tinha lido há milênios, e fui reler e eu falei, nossa, sensacional aquela Ah, narrativa obrigado. ali, Legal. aquele texto, né? Mas ali tem um momento que se fala que o conhecimento, e que é um texto que fala, a casa é do touro e do homem, né? Que põe em jogo essas fusões que você faz entre pássaro, peixe e humano, né? Mas que fala ali também, e aí por isso que eu te perguntei se era um manifesto, que tipo de, ou melhor, que tipo de jogo com o manifesto, né, essas discussões quanto ao antropoceno fariam nesses trechos em itálicos desse narrador que está viajando, mas tem um trecho ali na Casa de Astério que fala que o conhecimento não se transmite pela escritura, né, essa desconfiança com relação a isso. Como é que você lida com esse paradoxo no fim das contas? Porque tem essas referências a esse desastre ambiental, você estava vivendo ali a pandemia, tem as referências ao fascismo também, que aparecem aqui e ali, né? Como é que você pensa essa coisa de fazer a poesia e, ao mesmo tempo, ter um manifesto ali que, de certo modo, atravessa o livro como um todo? Tem algo que vai aparecer nesse livro que eu estou fazendo agora, tô terminando já, que é assim, não, tudo bem, é livro, é linguagem, é tudo isso.
E acho que tem que cortar essa tosse aqui, cara. É livro, é linguagem, é tudo isso. Mas tem algo que no próprio Devoção tem um trecho que diz assim, no fundo, a gente aprende é por contágio, né? No fundo, a gente aprende é por encostar um no outro e tal. E nesse livro, agora novo, tem uma coisa que é assim, o que importa é o gesto, assim, sabe? As ideias fora do lugar, ou quem descobriu o Brasil é uma bobagem, assim. O que importa é eu entender como que o Schwartz fez aquele gesto de entender, sabe? O resultado do entendimento, isso é mais facilmente fetichizável. Agora, o gesto, que é a coreografia mental, essa é um pouco mais difícil, digamos, né? Então, eu acho que o livro é o começo desse movimento que eu estou chegando agora sobre esse tipo de formulação, sabe? Que é assim, não, o livro é importante, mas o livro é importante pela maneira como ele se desenvolve no espaço. Não necessariamente o livro é importante. Ou seja, é claro que hoje ele é o formato com que nós apreendemos o gesto, digamos, né? A gente apreende o desenvolvimento do livro no espaço pelo objeto livro. Não sei se eu estou sendo muito abstrato. Mas o que me interessa mais é a maneira como o livro soa, sabe? Ou seja, sendo muito lisérgico, né? E olha que eu sou o cara mais careta, infelizmente, adoraria não ser careta. Sendo muito lisérgico, é como se se eu dissesse algo assim, quando você bate no livro, ele tem uma certa nota. O que interessa é essa nota. Claro que essa nota passa pelo que está escrito no livro, pela maneira como está escrito lá. Mas ela não interessa enquanto objeto, né? Talvez, no fundo, eu não consigo pensar muito sobre isso, mas talvez, no fundo, tenha uma espécie de fuga desenfreado da tentativa da reificação, né? Talvez eu esteja de maneira lutando contra a reificação, talvez seja algo assim. Mas eu estou pensando nesse tipo de coisa. Isso como que nós vamos conseguir? E eu estou cada vez mais desanimado. Eu sei como é que você está sobre isso. Como que nós vamos conseguir produzir coisas que de alguma forma construam coletivamente possibilidades emancipatórias, assim. Tem uma hora no livro que eu sugiro isso, eu não sei se eu encontrei uma imagem para isso, mas eu acho que eu não encontrei, acabei retirando, mas a sugestão ficou lá, que se todos nós empurrássemos algo até aquilo quebrar, será que não vai dar, sabe? Uma pergunta quase no limite da ingenuidade, assim. Uhum. Mas a minha sensação é de que se eu leio, sei lá, eu vou dar um exemplo qualquer, Torto Arado, e o valor é o livro Torto Arado, sabe, e não o movimento, né? Sei lá, o balé torturado, sei lá. O que me interessa é o balé, entendeu? Uhum. E eu estou citando torturado não como, digamos, é um livro incrível, adoro, é o livro que eu mais gosto. Não, mesmo que tenha coreografias esquisitas, é o balé que interessa, sabe? Eu estou um pouco apontando nesse sentido, né? E aí, claro, eu não sei se com isso eu me esquivo da contradição que você aponta. Sinceramente, não sei. Porque, por outro lado, o gesto está preso a um corpo, e assim nós vamos falando sobre uma voz e tal, né? Então, mas tem um jogo, certamente, de em que medida uma linguagem estritamente prosaica é capaz de levar adiante. Essa pergunta está no começo, eu acho que do teu gesto também, inclusive, que é assim, se eu for estritamente prosaico, sem qualquer espaço para música ou para poesia, isso ainda tem alguma vida, assim? Ou qual é a diferença disso para um formulário, para um relatório, sabe? Para um Uhum. relatório do CNPq? Qual é a diferença entre um romance estritamente prosaico e um relatório do CNPq? Acho que nenhuma, né? Porque é só uma questão de conteúdo. Então, a gente um pouco escapa disso, tenta escapar disso, com poesia, com música, com dança e tal, né? Mas, claro, vivendo outras contradições que são próprias dessas outras linguagens do corpo, né? Pois você mencionou poesia, dança, balé. O livro, de certo modo, traz um pouco disso, né? Traz esse desenho, traz os agradecimentos, tudo isso, esses paratextos, de certo modo, contribuem aí para essa entrada, a forma como você articulou essas diferentes vozes, né? Você falou que você não é um flaner, que você basicamente foi criando essas histórias, mas elas, para mim,
deram muito a impressão de histórias ouvidas, sabe? Então, acho que é aí que funcionou mesmo, porque dão essa impressão de causos recolhidos, no fim das contas, né? De um observador ali, né? Que vai recolhendo esses causos todos. E aí eu queria te perguntar, com relação a outras duas dimensões que aparecem no livro também, que é a escolha das epígrafes e o próprio título, né? No fim das contas. Confesso que com as epígrafes eu tive mais... foi mais natural a relação estabelecida entre as epígrafes e o texto. Com o título eu tive um pouco mais de dificuldade no fim das contas. Eu queria que você comentasse um pouco como é que você chegou nessas epígrafes aqui, a minha interpretação de leitor, perdão, é aqui a epígrafe da segunda ou terça dialoga com os trechos mais em itálicos, e a epígrafe dos Cus de Judas dialogaria mais com essas histórias todas. Mas aí você vem agora e dá uma aplainada nisso, que eu estou aqui meramente especulando, né? E o título também, Guto, o que você pode nos dizer? Tá, primeiro eu vou subscrever a sua sensação de que são histórias ouvidas, né? Eu não sou um flaner, não sou um cara que bate perna, mas eu sou um Uber, né? Ando de Uber e de ônibus, e fico prestando atenção, né? Então tem muita coisa aí que é colhida mesmo. Eu sinceramente não tenho, eu adoraria fazer isso. E pode ser que um dia eu faça isso porque eu acho interessante, que é mapear no livro quais histórias eu criei e quais eu colhi. E tem Uhum, histórias que eu colhi que eu conjuguei com outras. Então, por exemplo, tem história aí que é parte uma coisa, parte outra, né? Tem uma que se passa na quadra da escola de samba, por exemplo, que a primeira parte dela, que explica o casamento dos dois, ela é uma história. E a morte súbita do bebezinho e tal é outra história. Então, as duas são ouvidas, mas são ouvidas de lugares distintos, assim, né? E aí digamos, o mote da escola de samba, que é o verdadeiro mote da escola de samba porto-alegrense, que, ó, fecha os olhos, tudo, uma hora o tempo vai virar e tudo pode acontecer. Esse mote veio depois. Então, tem coisas aí que são muito combinadas, assim. Sobre as epígrafes, eu acho que sim, não foi uma coisa assim de uma epígrafe para uma epígrafe para outra no sentido mais deliberado. Mas eu pensei em duas estátuas de bicho na frente da casa, sabe? Eu pensei numa coisa totêmica, assim, essas duas epígrafes para mim, elas têm função uhum, totêmica. Tanto que até tive uma certa dificuldade de manter elas assim, com esse tipo de exposição gráfica, né? Para manter o caráter para manter o caráter mais totêmico mesmo, é. E aí, e nas duas tem bichos, né? Tem bichos. Cara, se a gente tem um olhar para os bichos nos livros normais, assim, nos livros não bichescos, digamos, eles estão lá o tempo inteiro, assim. É um caramujo que passa não sei o quê, uma mosca que faz não sei o quê. É que eles não estão no centro, né? Mas como eles estão na vida, eles também estão lá. Então, mas de fato, a rotação desse conto da Virginia Woolf é uma rotação mais próxima da voz filosofante, né? O conto mesmo, a história é assim. E do Lobo Antunes é porrada total, assim, né? Assim, tanto o livro quanto ele, como estilo, né? uhum. Sobre o Devoção também foi uma questão que engraçado, que a Ana Paula colocou, né? E também com a mesma, porque Devoção tem uma ideia de culto, né? Tem uma ideia de religião, tem uma ideia de tal. E essa palavra aparece lá no finalzinho do livro, Lá no fim. é, justamente para dar conta do balanço, né? A minha devoção é a possibilidade do pênsil, assim. Eu não sei em que medida esse título não ficou muito contraintuitivo, porque assim, devoção significa basicamente uma coisa fechada, né? Assim, uma posição de, digamos, nada pênsil, uma posição firme em relação a uma divindade. E no trecho em que essa palavra aparece, ela já aparece assim, né? A devoção a esse tipo de instabilidade, a devoção a esse tipo de mundo que se mexe e tal, né? E eu acho que a isso a voz do livro, digamos, a organização do livro é devota, né? Então eu pensei no título assim, o título também apareceu muito antes, assim, da palavra aparecer, sabe? Eu não sei até em que medida a palavra não aparece por causa do título. Então, tipo, a devoção ao balanço apareceu desde antes, sabe? E aí desde antes, inclusive, do trecho em que a palavra devoção aparece.
Então eu fiquei em dúvida em que medida eu teria que explicitar isso ou não. Mas é sempre uma questão, Ricardo, assim, sempre. As pessoas falam assim, tá, mas por que devoção e tal? E também tem algo isso eu pensei também, numa espécie de culto pagão a essa bicharada que aparece no livro o tempo inteiro, assim, né? Como se fosse uma religião carnavalesca, assim, uma coisa mais, sabe, tropical no sentido subversivo, assim, de sujo, Uhum, sabe? Sujo de vida, assim. Pensei muito nisso. sim, aparece demais, né? E essa ideia, né, meio quase panteísta no fim das contas, né? Você está falando de profano, mas também pode ser um panteísmo, né? A gente pode dizer que coloca essa ideia, de certo modo, de Deus na natureza, assim, um pouco também, né? Saindo um pouco desse. Claro, não mecanicamente, né? Às vezes eu lembrei de alguma coisa de Manuel de Barros aqui também, né? Eu já te falei da queda do céu, né? O próprio pulsar do Augusto, que aparece também em alguns momentos, assim, claro, na minha leitura, na minha recepção aqui. Mas, cara, assim, eu acho assim, se você tivesse você disse que escreveu junto, né? Mas eu fiquei pensando aqui, se você tivesse recolhido esses trechos que são os contos, digamos assim, e publicado como microcontos, talvez fosse um livro de sucesso, no fim das contas, assim, eu acho, porque Pode ser. iria na direção, de certo modo, desse realismo, só que com uma intervenção de linguagem, um realismo mais cubista, talvez. Mas aí o teu gesto, a tua coragem, no fim das contas, foi fazer isso junto, né? E eu acho que aqui que está o mérito de longa duração, como você disse, né? Do romance. Foi isso que me atraiu nele e eu acho que é isso que vai atrair as pessoas que queiram ser desafiadas também, né? No fim das contas. Se você quer uma leitura de mero entretenimento, eu acho que você não vai conseguir aqui no Devoção. O que você está trabalhando mesmo? Você está escrevendo um outro romance? É isso que você falou? Eu tô fazendo duas coisas, na verdade, Um de três coisas poesia? artísticas. Um de poesia, que já tem nome, chama E Outros Poemas. Eu acho que é tu que falou, né? Não sei se foi tu, Ricardo, sobre a dificuldade de se encontrar títulos criativos para livros de poema. Não sei se é um post teu que eu li há alguns anos, assim. Eu tenho uma memória esquisita para as coisas. É teu esse post? Foi um texto que eu fiz Ah, juntando títulos de poesia contemporânea e teve um outro que eu falei há pouco de romances brasileiros também, de como os romances brasileiros têm títulos pouco poéticos, no fim das contas. sim. Tá. Acho que talvez tenha sido algo assim. Esse já está no finalmente, assim, estou nas últimas versões e tal. Eu tô também pensando num show que aí virou um problema assim prático, né? Porque um disco custa muito caro, basicamente é isso. E aí, em geral, você faz o disco e você não tem tempo bastante para ensaiar, como eu sou músico, né? Para ensaiar para gravar o disco. Então, o disco fica sempre um pouco cru, assim. Aí eu decidi, a partir da orientação de um amigo que é do ramo e tal, inverter o processo. Então, eu estou criando o show que vai virar um show, vou correr o show e gravar o disco no fim, né? Então essa é a outra coisa. E tem um princípio de romance, assim, talvez eu tenha umas 15 páginas e tal, mas assim, eu estou ainda naquela fase de encontrar a linguagem, assim. Eu tenho o mote, mas estou tentando encontrar a linguagem. Uhum, São as três coisas que eu estou trabalhando, né? uhum. Ah, maravilha. Estamos vivos, né? Isso é que Estamos, importa. isso aí. Guto, não sei se você quer falar mais alguma coisa do livro. Assim, o que eu tinha para te perguntar foi basicamente isso. Gostei demais, recomendo. É um romance assim, inclusive, né? É, ainda que a gente possa falar dessa certa dificuldade na leitura, ele é curto, ele tem É. esse aspecto também, né? Então, o atravessamento dele é o tempo de uma viagem, digamos assim, né? Isso ajuda também a entrada. E gostei demais, cara. Assim, acho que você deve insistir nessa escrita de prosa narrativa também. Acho que é por aí, ousando e
e atravessando as convenções de gênero. Acho que é por aí. Ou também ir para o outro lado, né? Aí você que vai decidir. Não, agradecer muito o convite, cada não tenho nada mais a dizer. Tomara que seja um romance de longa duração, né? E eu fiquei pensando uma outra coisa também, né? Tomara que a gente consiga essa leitura, e aí fica difícil ser a gente a fazer, porque nossos 3 casos, meu, teu e da Ana, nós somos professores pesquisadores, né? Aí fica aquela coisa meio esquisita, assim, de você chutar o escanteio e correr para cabecear, assim. O alto Mas eu que... público, né? Hã? O alto Pois é, público. pois é. Mas eu queria muito que as pessoas pudessem também ler os 3 livros, né? E, e pensar nesses 3 livros, inclusive nas suas diferenças, né? Ou seja, na maneira como eles estão pontuando fora também dessa relação que aproxima os 3, né? Porque é muito significativo, né? A Ana também, salvo engano, não, Paulo, não sei se eu estou afirmando, é uma coisa especificamente da pandemia, o processo de escrita dela, mas o trabalho dela com o Kafka e com Mondrian e Bará é um trabalho muito anterior, assim, né? Então, tem algo lá que é uma acumulação também antiga. Então, e nós somos mais ou menos contemporâneos, assim, então acho que seria legal essa leitura. Então, eu acho que o que eu queria dizer é agradecer e fazer um voto de permanência dessa possibilidade, né? Nesse sentido, eu sou quase darwinista, sabe? uma piada, assim. Quanto mais possibilidades de romance distintos nós tivermos para construir o ecossistema do romance brasileiro, melhor, entendeu? Porque a gente está falando sobre linguagem, sobre perspectiva sobre as coisas. Então, faço votos por essa permanência nossa aí também. Massa. Agradeço muito e agradeço a tua presença também. Foi muito esclarecedor e é um diálogo muito franco aqui que a gente teve sobre o teu livro e sobre a literatura em geral. Gostei muito. Gente, eu vou deixar o link do livro para vocês comprarem no site da editora. E é isso. Te agradeço, Guto. Semana que vem aqui o canal volta com mais outro livro. Um Maravilha. abraço. Obrigado, Ricardo. Abração. Valeu. Abração. Valeu.